Boa noite, meu nome é Alexandre e eu vou fazer uma revisão das 5 perguntas de inglês do Enem 2018. Bom, vamos começar com a primeira pergunta. Eu vou traduzir o texto de cada pergunta e depois dar a resposta correta, tá certo? Bom, a primeira é sobre um trecho do livro 1980 de George Orwell. O texto é um diálogo, por isso que é um pouco estranho de entender. E nesse diálogo alguém diz assim, alguém chamado O'Brien diz assim: Você acha, Winston, que o passado tem uma existência real? O'Brien sorriu um pouco, sorriu de leve. Eu vou fazer uma pergunta mais precisa. O passado existe concretamente no espaço? Existe algum lugar no espaço, um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda está acontecendo? E o outro disse não. Então, onde existe o passado, se é que ele existe? O outro disse: nos registros, ele está escrito nos registros e na mente, nas memórias humanas. Na memória. Muito bem, então. Nós, o partido, controlamos todos os registros e controlamos todas as memórias. Então, nós controlamos o passado. Ou será que não? Bom, o enunciado diz o seguinte: o romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do... E a resposta correta é poder sobre memórias e registros. E que no caderno 4 rosa é a alternativa C, tá bom? Vamos para a segunda pergunta. Também tem um texto, né, no qual ela está embasada, sobre o qual ela é, que é esse cartunzinho aqui com dois adolescentes caminhando. E um deles diz assim para o outro: Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me disse para ser um menino grande. E quando eu tinha 10 anos, eles me disseram que eu deveria ser mais maduro. E agora eles dizem que é hora de eu começar a agir como adulto. Nessa velocidade, neste passo, eu já poderei me aposentar antes de eu graduar, de eu me formar do colegial. Aqui ele usa a expressão I will be eligible for Social Security. Então, eu serei elegível para o seguro social. É como se eu já poderia me aposentar antes de me formar do colegial, do ensino médio, aliás. E o enunciado diz o seguinte: no cartoon, a crítica está no fato de que a sociedade exige do adolescente que, e a resposta é a B. Bom, no meu caderno é a B. Amadureça precocemente. Tá certo? Vamos para a próxima pergunta, que é a 3. Ela se baseia num texto grandinho, né, que eu vou traduzir integralmente agora. Acompanhe aí no seu caderno de questões. Texto 1. Uma educação de nível mundial, de primeira linha, é gratuita para todo mundo e em todos os lugares. A Khan Academy é uma organização com uma missão. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, com o objetivo de mudar a educação para melhor, fornecendo uma educação, um ensino de nível mundial, de primeira linha, para todo mundo, em todos os lugares. Todos os recursos do site estão disponíveis para todo mundo. Os materiais da Academia Khan e os recursos da academia estão disponíveis para você completamente sem custos. Esse é o primeiro texto. Texto 2. Eu não tive problema com o site da Academia Khan até muito recentemente. Para mim, o problema é a maneira como a Academia Khan está sendo promovida, a maneira como os meios, a mídia, enxerga a Academia Khan como sendo um ensino revolucionário. A maneira como as pessoas com poder e dinheiro pensam a educação como simplesmente sentar-se e receber. Se a sua filosofia da educação é sentar-se e receber, ou seja, ensinar é falar e aprender é ouvir, então a Academia Khan é mais eficiente do que as palestras numa sala de aula, do que aulas numa sala de aula. A Academia Khan faz melhor. Parece que esse é o lema da Academia Khan. Porém, os educadores progressivos verdadeiros, os visionários da educação verdadeiros e os revolucionários não querem fazer coisas
melhor, não querem simplesmente fazer as coisas de uma maneira melhor. Eles querem fazer coisas melhores, ou seja, diferentes. Não é só uma mudança técnica, mas uma mudança na essência. Isso eu já estou tentando explicar para você a diferença entre esse do things better e do better things, né? Uma diferença essencial, e não só na maneira, não só na técnica. Bom, o enunciado é o seguinte: com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, os consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de... Bom, a resposta correta é criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Vamos para a pergunta número 4. Ela é baseada num pequeno poema, que eu vou traduzir agora. É um poema, aliás, de uma autora chamada Kamala Das. E ela escreveu assim: não escreva em inglês, eles disseram. Inglês não é a sua língua materna. A língua que eu falo se torna minha. As suas distorções, a sua estranheza, todas minhas. Somente minha. Ela é metade inglês, metade indiano. Talvez engraçado, mas é honesta. Engraçada, mas é honesta. Ela é tão humana quanto eu sou humana. E ela expressa as minhas alegrias, os meus anseios e as minhas esperanças. E aí o enunciado diz o seguinte: a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua. E nestes versos, ela... E a resposta correta é a seguinte: demonstra consciência de sua identidade linguística. Então essa foi a resposta da questão 4. Vamos para a questão 5. É um texto cujo título é o seguinte: Lava May, criando chuveiros sobre rodas para os sem teto, para os desabrigados, para os moradores de rua. Bom, vou traduzir o texto. San Francisco, de acordo com os recentes números emitidos pela cidade, pela prefeitura, tem 4.300 pessoas vivendo nas ruas. Entre os muitos problemas que os desabrigados, os sem-teto, os moradores de rua enfrentam, é o pouco ou o inexistente acesso aos chuveiros. O San Francisco somente tem 16 ou 20, entre 16 e 20 chuveiros para atender a todas essas pessoas. Porém, uma mulher chamada Donice Sandoval tomou para si a missão de mudar essa situação. Ela era uma executiva de marketing e ela hoje em dia tem 51 anos. E ela fundou Lava May, que é um tipo de chuveiro sobre rodas. É um novo projeto cujo objetivo é transformar antigos ônibus da cidade, que já não são mais usados, em estações de chuveiro para os mendigos, os sem teto, né, os moradores de rua, homeless. Cada ônibus terá 2 estações de chuveiro e Sandoval espera que eles consigam fornecer 2.000 duchas por semana. Esse foi o texto. Eu vou ler o enunciado. O enunciado é o seguinte: a relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto se refere a... E a resposta correta é criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Né? Depois que a gente lê o texto, isso fica bem claro. Depois que a gente lê e traduz. Bom, o enunciado não está ajudando, porque ele pergunta assim: qual a relação dos vocábulos shower, bus, homeless no texto? Esse enunciado não quer dizer muita coisa, só tem uma resposta que faz algum sentido. Então, às vezes, o enunciado, em vez de ajudar, atrapalha. Né? Então, próxima vez que você for fazer um teste, se o enunciado estiver confuso, se você já tiver entendido bem o texto, já vai na resposta, que você tem muito mais chance de acertar. Às vezes o enunciado pode te atrapalhar. Então é isso, espero que você tenha ido bem na parte de inglês e no resto da prova também. Se você tiver alguém que também fez, compartilhe com ele ou ela o vídeo. E é isso aí, meu nome é Alexandre, sou professor de inglês, francês e espanhol e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Abraço e até a próxima.